Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre concepção e métodos anticoncepcionais, certo? Então, para a gente saber, né, todos os métodos anticoncepcionais existentes e como eles funcionam, é muito importante que a gente saiba toda a fisiologia da mulher, que a gente já conversou em algumas aulas anteriores, mas que a gente saiba também como ocorre a concepção, então a união do espermatozoide com o óvulo da mulher. Aqui, então, só a título de curiosidade, né? 300 milhões de espermatozoides, em média, são eliminados na ejaculação e em torno de 200 atingem a tuba uterina. E provavelmente só um fecunda o ovócito, o óvulo, né? Por quê? Porque no momento que o homem ejacula, esses espermatozoides ali no colo do útero, e aí eles começam a entrar dentro do útero da mulher, eles entram através das contrações que esse útero faz, alguns espermatozoides já acabam morrendo ali na entrada, né, da vagina com o colo do útero, porque a vagina, ela é muito ácida. Então, alguns espermatozoides não sobrevivem. Outros vão morrendo no meio do caminho, né? Eles começam a percorrer o útero até chegar na tuba uterina e alguns acabam morrendo, né? Então, em torno de 200 atingem a tuba uterina e só um fecunda o óvulo. Os espermatozoides, então, como é que eles sabem que eles têm que ir até o óvulo, né? Onde está o óvulo? Eles sabem porque o óvulo ele libera uma substância química, que é as prostaglandinas, e aí os espermatozoides nadam em busca dessa substância química, né? Então, eles são atraídos através dessa substância que é liberada pelo óvulo. As substâncias do sêmen estimulam as contrações da musculatura do útero, como eu já falei, que juntamente com os movimentos dos flagelos, né, do flagelo que existe nos espermatozoides, levam eles até a tuba uterina, certo? Então, por isso que é muito importante, quando o homem faz o espermograma, a gente saber, né, como eu falei na aula passada, saber se esses espermatozoides estão com uma mobilidade boa, e se não são defeituosos, né, por causa de todo esse caminho que eles têm que percorrer para chegar até o óvulo. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma figura em que mostra o espermatozoide e o óvulo, tá? Aqui é a cabeça do espermatozoide e na cabeça que se encontra o núcleo, tá? Que juntamente com o núcleo do óvulo vai se formar o zigoto e depois, posteriormente, vai formar o feto, tá? Isso é muito importante a gente saber, então, que fica na cabeça do espermatozoide, o núcleo, e no óvulo, né, dentro do óvulo é que fica o núcleo da parte feminina, tá? Aqui nós temos a zona pelúcida e a corona radiata, que também é bem importante na fecundação, certo? Aqui mostrando para você só o início da fase da fecundação, então os espermatozoides chegam lá no óvulo, encontram o óvulo, e somente um espermatozoide vai fecundar esse óvulo. Então, como é que acontece? Ele penetra aqui no óvulo, como está mostrando nessa figura abaixo, e somente a cabeça, que é onde tem o núcleo, que ela acaba entrando dentro do óvulo, tá? Como eu disse, então, vários espermatozoides chegam até o óvulo e somente um consegue entrar, né? E ele libera enzimas aqui com a sua cabeça e acaba entrando e perfurando aqui o óvulo, né? E acaba se juntando com o núcleo do óvulo, tá? Ele joga, o espermatozoide joga o seu núcleo aqui para dentro do óvulo, e o resto dos espermatozoides, estão vendo que aqui o corpo, né, o restante do espermatozoide, a cauda, né, eles fazem uma camada de proteção na zona pelúcida, que é essa zona externa aqui do óvulo, eles fazem essa cauda aqui, esse restante do corpo, ele faz uma camada
em volta do óvulo para que os outros espermatozoides não penetrem. Então, eles são bem inteligentes, né? O núcleo entra, desce, mistura com o núcleo do óvulo e a cauda, o corpo, faz uma camada em volta do óvulo para que os outros espermatozoides não penetrem. Então, quando liberado do ovário, o ovócito, o óvulo, né, encontra-se envolto na zona pelúcida, como eu mostrei para vocês naquela foto anterior. E externamente a zona pelúcida há a corona radiata, que eu também mostrei, né, na outra figura. E essa corona radiata, ela é formada por células foliculares, né, do folículo onde se originou esse óvulo, certo? Aqui, como eu falei para vocês já, né, na fecundação, o espermatozoide passa pela corona radiata e, ao atingir a zona pelúcida, ele sofre alterações, formando a membrana de fecundação, que impede a penetração de outros espermatozoides no ovócito. Aqui é uma outra figura, eu não encontrei uma figura com uma definição melhor, tá? Mas essa aqui dá para ver um pouquinho melhor isso que eu expliquei. Então, aqui nós temos a corona radiata, né, que são essas células aqui originárias do folículo. Essa parte amarelinha aqui é a zona pelúcida, tá? E aqui vem o espermatozoide, ele consegue penetrar, né, aqui na corona radiata, depois na zona pelúcida, ele libera a sua cabeça, o núcleo aqui para dentro, né, do óvulo, e o restante do corpo dele faz uma camada de proteção, impedindo que os outros espermatozoides entrem nesse óvulo, certo? Então, ao mesmo tempo, a finalização da meiose, dando origem ao óvulo e formando o segundo corpúsculo polar, tá? Eu já vou mostrar na outra figura. Na fecundação, o espermatozoide fornece para o zigoto, que é o que vai formar o feto depois, né? O núcleo e o centríolo, tá? E as mitocôndrias dos espermatozoides desintegram-se no citoplasma do óvulo. Assim, todas as mitocôndrias do corpo do novo indivíduo são de origem materna, tá? Então, o espermatozoide, ele fornece o núcleo e o centríolo. Já a parte feminina do óvulo, ela vai fornecer o núcleo e as mitocôndrias, tá? Aqui, então, aqui mostra como vai acontecer essa fusão do núcleo da mãe com o núcleo do pai, tá? Então, o núcleo do óvulo e o núcleo do espermatozoide recebem, respectivamente, os nomes pró-núcleo feminino, pró-núcleo masculino. Com a união desses núcleos, temos a formação da célula ovo ou zigoto e dá o início do desenvolvimento embrionário. Então, aqui a gente consegue ver o núcleo aqui da mulher, o núcleo do homem, né? E aqui eles estão se fundindo, estão, né, chegando perto um do outro e vão se unir até começar a formar o zigoto, tá? Então, como é que acontece? Aqui nós temos o óvulo com o seu núcleo, aí o espermatozoide vem, penetra aqui, libera o seu núcleo e começa a formação do zigoto, quando os dois se unem para formar um só, certo? Depois, eles se dividem em dois, depois ele se divide em quatro, depois ele forma a mórula, que é esse monte, né? Então, ele se dividiu em várias células, para depois formar o botão germinativo. Este aqui que eu estou mostrando aqui com a apontadora, que a célula inteira é chamada de blastocisto, certo? Mas este daqui é chamado de botão germinativo. Esse botão germinativo é que dará origem ao bebê, tá? E aí, explicando para vocês como funciona um gêmeos, tá? Os gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos iguais, ou gêmeos monozigóticos. Por que monozigóticos, pessoal? Mono significa um, zigóticos
significa zigoto. Isso significa, né, nos leva a pensar que estes gêmeos, eles apresentam o mesmo zigoto, o mesmo núcleo, a mesma carga genética, tá? Então, na formação dos gêmeos monozigóticos univitelinos, o que que acontece? A mesma coisa, é um espermatozoide que fecunda o óvulo, vai formar o zigoto, né? O estágio em 2 células, em 4 células, em várias células. E aqui no momento dessa divisão para formar o botão germinativo, ele acaba formando 2 botões germinativos, tá? 2. Então vejam que nessa figura tem um. Se for gêmeos monozigóticos, teria outro botão, tá? Germinativo aqui. Isso significa que esses gêmeos eles vão ter a mesma carga genética e por isso eles vão ser iguais. Eles vão ter a mesma placenta, a mesma bolsa amniótica e eles vão dividir tudo, tá? Então, isso é assim que se forma os gêmeos univitelinos. Monozigóticos significa de um zigoto, tá? De um zigoto se transformou em 2 botões germinativos. Gêmeos bivitelinos, então são gêmeos ou bizigóticos, né? Ou dizigóticos, existem várias terminologias. Se são bi ou dizigóticos, significa que tem 2 zigotos. E como é que vai acontecer para formar 2 zigotos? É simples. A mulher, ela acaba ovulando e acaba liberando 2 óvulos, que isso normalmente acontece nos 2 ovários, quando a mulher ovula nos 2 ovários. Então, a mulher tem 2 óvulos e os 2 óvulos são fecundados por 2 espermatozoides, certo? E cada um deles vai se formar, né, dessa forma aqui, porque é um só, né? E aí eles vão nidar lá na camada do útero e cada um vai ter a sua placenta e cada um vai fazer tudo separado. Bom, se eles são provenientes de 2 óvulos diferentes e de 2 espermatozoides diferentes, eles vão ser diferentes também, porque eles têm uma carga genética diferente. Então, por isso que eles são diferentes, né? São os bivitelinos, dizigóticos, bivitelinos, certo? Gêmeos siameses, não sei se vocês já ouviram falar. Os gêmeos siameses são aqueles que nascem unidos por alguma parte do corpo, né? Eles são gêmeos univitelinos, só que no momento da transformação dessas células aqui em botões germinativos, esses botões germinativos, eles acabam se formando grudados. Então, por isso que os gêmeos se desenvolvem com alguma parte do corpo unida, tá? É a formação de um gêmeo univitelino que deu errado, tá? Então, os gêmeos siameses, eles são os univitelinos que não conseguiram se formar de uma forma adequada, certo? Se houver a implantação ou nidação do blastocisto, né, que é aquele que contém o botão germinativo na parede do endométrio, iniciará a gravidez, né? Caso contrário, ele será eliminado junto com a menstruação. A nidação ocorre por volta de 1 semana, mais ou menos, até a fecundação, tá? O que acontece? Que eu esqueci de falar anteriormente. A fecundação, né, como eu já disse na aula passada, ela acontece na tuba uterina, normalmente na ampola da tuba uterina, certo? E os espermatozoides, eles ficam viáveis por 72 horas. Então, se a mulher tem relação antes de ovular, 72 horas antes da ovulação, ela ainda consegue engravidar, porque os espermatozoides permanecem viáveis ali na tuba uterina, esperando, digamos assim, o óvulo, tá? Aqui a mesma coisa que eu já mostrei para vocês, né? O óvulo,
a fecundação ou fertilização, né, em que ocorre aqui o desprendimento da cabeça para dentro do óvulo, a fusão dos dois núcleos, o zigoto, 2 células, 4 células, 8 células, a mórula, o blastocisto com o botão germinativo, né? E aqui já mostra o blastocisto, desculpa, já aderido ao endométrio, né? Já ocorreu a anidação, certo? Bom, sabemos então como ocorre a concepção. Agora nós entraremos no planejamento familiar e na anticoncepção, tá? O que é o planejamento familiar? Ele é uma forma de assegurar que as pessoas têm acesso à informação, a todos os métodos contraceptivos existentes, quais são os seus mecanismos de ação, qual seria o melhor para esse casal, né? Qual que se adequa melhor a todo o histórico de vida desse casal, tá? Eles também, as pessoas têm que ter acesso ao serviço de saúde, né, que permitam a vivência da sexualidade segura e saudável, bem como uma gravidez e um parto nas condições mais adequadas, tá? É suposto que as pessoas, quando têm relações sexuais, as possam ter e sentirem-se bem com a sua sexualidade. Se assim o desejarem, podem ou não vir a ter filhos e escolherem a altura da sua vida para isso, tá? Então, o planejamento familiar, ele não significa que nós vamos planejar que a pessoa tenha uma família, não significa só isso, né? Não é só isso que compõe o planejamento familiar. Todas as pessoas, elas têm direito de escolha. Então, elas podem, tanto a mulher quanto o homem, escolher não ter filhos. Isso faz parte do planejamento familiar. E aí nós temos que trabalhar com essas pessoas, né, que não querem ter filhos, quais são os melhores métodos para que essa gravidez não ocorra. Ah, mas a pessoa quer ter uma gravidez mais adiante. Então, nós vamos trabalhar para que ela tenha, esse casal tenha uma gravidez de uma forma saudável e adequada. Então, lembrem que o planejamento familiar não é somente planejar uma gravidez, ele também planeja como evitar uma gravidez se o casal assim desejar, tá? O que as consultas de planejamento familiar devem obter, tá? Então, toda a família, o casal, deve ter acesso a essas informações. O desenvolvimento do corpo em relação à sexualidade e à reprodução, a gravidez e as consequências de uma gravidez não desejada, isso tem que estar bem claro para esse casal. A anatomia e a fisiologia da sexualidade humana e a sua função reprodutiva. Então, como acontece tudo isso, também é direito desse casal. Todos os métodos contraceptivos existentes, tá? Então, eles devem conhecer para, junto da equipe multidisciplinar, escolherem qual o melhor para eles. E também eles devem conhecer, né, deve ter informações sobre as infecções sexualmente transmissíveis que podem ocorrer durante uma relação sexual não protegida, né? Então, a gente também deve esclarecer para esse casal que alguns métodos contraceptivos também protegem contra as infecções sexualmente transmissíveis. O direito ao planejamento familiar, ele está garantido na Constituição Brasileira e também na Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, tá? Então, tudo está baseado na Constituição e também nessa legislação. Vamos entrar, então, nos métodos contraceptivos, na anticoncepção. Então, a gente vai ver aqui quais são os principais métodos existentes, a sua forma de ação, né, as suas principais contraindicações, certo?
Aqui eu trouxe uma figura muito interessante que ela mostra bem alguns mitos, né, que acontecem em relação às relações sexuais, a fecundação e a gravidez, tá? Ele disse que se eu ficasse por cima não aconteceria nada, né? Então, a gente, com certeza, você já deve ter ouvido, né, todos ou a maioria dessas frases. Nem penses que eu vou usar, quero ter o máximo de prazer. Ah, mas estávamos de pé, né? Aqui, primeiro, o homem disse que não ia usar, né, camisinha, porque que ele queria o máximo de prazer, e também porque eles estavam fazendo uma relação sexual em pé, então em pé não acontece a gravidez, e aqui já mostra a mulher com 2 bebês, né? Aqui é uma família assistindo uma televisão, né? E a atriz diz: Meu bem, tô esperando um filho. Aí o ator diz: Mas querida, eu tirei antes, como pode acontecer? Né? Que é o famoso coito interrompido, que não tem uma eficácia muito grande, a gente vai ver mais adiante, tá? Essa aqui, mas eu estava com um período, pensando que ela não estava no período fértil, mas ela usou ducha após, né? Então, muitas mulheres, muitos casais pensam que lavando, depois usando uma ducha, não tem o perigo de engravidar, né? E aqui, essa última figura da direita aqui embaixo, em que eles pensam, mas não chegou a ocorrer a penetração, e foi a primeira vez que fizemos. Isso também acontece, tá, pessoal? Muitos casais acham que por ser a primeira vez, a mulher não vai engravidar, tá? Isso é bem comum e a gente tem que desmistificar tudo isso que foi falado, certo? O que é uma anticoncepção, então? Ela corresponde ao uso de métodos e técnicas com a finalidade de impedir que o relacionamento sexual resulte em gravidez. Mas, como eu disse antes, existem alguns métodos que também previne, né, contra as infecções sexualmente transmissíveis. E aqui, como eu já falei, é um recurso do planejamento familiar, a anticoncepção, para a constituição da prole desejada e programada de forma consciente. Então, entra dentro do planejamento familiar, certo? Aqui só um dado, tá, de 2014, porque eu não encontrei um dado mais recente, que o controle da natalidade ainda é um problema no Brasil, né? Em 2014, no total de 2.979 1.259 nascidos vivos, 18,88% correspondiam a mães com até 19 anos, comprovando a falta de orientação e adesão aos métodos contraceptivos entre os adolescentes. Então, vocês imaginem, 100% das gravidez, 18,88% eram de meninas adolescentes, né? E isso é um número muito grande, né? A gente sabe que 2014 já faz 6 anos, eu acredito que esse número tenha aumentado, infelizmente. Então, a gente tem um trabalho muito árduo pela frente, né? Para trabalhar principalmente com as adolescentes, tá? Aqui eu trouxe para vocês o índice de Peer, tá? Ele é utilizado para verificar a eficácia da contracepção. Então, como é que a gente sabe que a camisinha tem, né, 99% de eficácia? Por quê? São feitos estudos e dentro desse estudo são feitos cálculos, né, do índice de PIR para ver se a camisinha é eficaz ou não, tá? É verificado. Então, como é que se faz esse cálculo? É verificado através do número de gestações durante um ano em 100 mulheres que utilizaram o método corretamente, tá? Então, se faz esse cálculo. Teve 2 falhas em 100 mulheres. Então, a gente vai fazer 2 dividido por 100, tá? Esse é o cálculo para a gente descobrir o método, né, a eficácia de cada método contraceptivo, certo? Como que a gente deve escolher o método, né? E como o casal
deve escolher o método e como o profissional, juntamente com esse casal, deve fazer a escolha desse método, tá? Todos os envolvidos devem conhecer os diferentes métodos existentes, comparar os seus resultados, então qual que é mais eficaz e qual que não é, avaliar a continuidade do uso, então, se o profissional de saúde recomenda para aquele casal que a mulher use uma pílula anticoncepcional oral, mas a mulher já relatou que ela é esquecida, né? Que ela não vai, que ela acha que ela não vai ter uma rotina muito estabelecida para tomar esse anticoncepcional, então talvez esse método não seja o melhor e o mais eficaz para essa família, tá? Então a gente também tem que avaliar a continuidade do uso, tá? Os principais riscos, né, é importante, né, alguns anticoncepcionais têm alguns efeitos colaterais bem fortes, a gente também tem que avaliar isso. As necessidades e as condições da paciente, então, cada paciente deve ser avaliada individualmente, né? A sua idade, né, adolescentes podem ter uma escolha diferente do que uma mulher mais perto ali do climatério, certo? A paridade, então, quantas vezes essa mulher já engravidou e quantas vezes essa mulher já pariu, tá? As condições socioeconômicas e culturais dessa família, porque talvez tenha alguns métodos que culturalmente ou até religiosamente essa família não aceite. Então, a gente também tem que conversar com eles para identificar isso, tá? E o estado de saúde deste casal também é bem importante, tá? Entrando, então, nos métodos anticoncepcionais existentes, né? Existem os métodos anticoncepcionais reversíveis, que são aqueles que se interrompido o uso, né, ou retirado, enfim, a mulher pode engravidar ou o homem pode engravidar a mulher. E os métodos definitivos, que são os métodos cirúrgicos, tá? Que uma porcentagem bem grande deles não tem reversão depois, tá? E a gente vai discutir mais para frente sobre isso. Entrando nos métodos de barreira, como o próprio nome já diz, métodos de barreira significa que tem uma barreira no, né, que impede o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, impede a fecundação. Essa figurinha mostra bem, né? Os espermatozoides tristes, porque eles tentaram entrar em contato com o óvulo, mas eles não conseguiram, então estão indo embora, né? Chateados. Quais são esses métodos de barreira existentes, tá? O mais conhecido, então, é o preservativo masculino, mais conhecido e também mais utilizado. Ele é um método muito eficaz, bem acessível, e ele previne a gravidez e também as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Ele não apresenta efeitos colaterais, salvo aqueles casos em que a mulher ou o homem são alérgicos ao látex, tá? E ele, se usado de uma forma correta, né, colocado de uma forma correta e retirado de uma forma correta, ele tem uma eficácia muito grande, tá? Nós temos também o preservativo feminino, que muita gente não conhece, mas ele também é eficaz como o preservativo masculino, tá? Ele consiste nessa bolsa cilíndrica aqui, que está sendo mostrado nessa figura aqui acima, transparente, e ele é limitado por 2 anéis flexíveis em cada extremidade. Porém, um anel, que é este aqui da direita, ele é tapado, né? Ele tem a sua oclusão. Então, ele é aberto aqui e aqui ele é fechado. O que acontece? Antes da relação sexual, a mulher vai inserir, né, este preservativo pela extremidade oclusa
Então, ela pega esse preservativo, ela vai apertar este anel aqui, né? Porque ela não vai conseguir entrar, ele normalmente não entra inteiro assim. E ele é flexível. Então, ela aperta aquele anel e vai colocando até alcançar o fundo da vagina, tá? Que este anel aqui, que é o anel ocluso, ele vai ficar em contato com o colo uterino. Então, vai ficar fechado para que nada passe para o colo uterino. Já é essa outra extremidade aqui, né? Ele se mantém aberta para possibilitar a penetração do pênis. Então, durante a relação, o pênis vai penetrar no interior deste preservativo, tá? Sempre deve ter uma precaução bem importante, bem grande durante a penetração, para certificar que o pênis se encontre no interior dessa camisinha, né? Porque se o pênis penetrar ali na vagina da mulher fora, né, desse anel aqui, é a principal causa de falha desse método, tá? Porque aí, penetrando fora, ele pode se deslocar a camisinha e aí acontecer a gravidez, tá? Ela não precisa ser retirada imediatamente após a relação sexual, tá? Mas ela deve ser retirada antes de se levantar, tá? Então, a mulher, se ela tem relação e fica deitada, ela não precisa desesperadamente retirar essa camisinha logo após. Ela pode se retirar antes de levantar, tá? Porque se ela levantar com essa camisinha, vai acontecer o espalhamento do sêmen, tá? Quais são as contraindicações? Não, mas a parte, né, a desvantagem, a parte mais ruim desse preservativo feminino. Ele pode se movimentar durante a penetração, né? Aqui tá, até eu escrevi aqui, não se desloca, mas ele pode, tá? É muito raro acontecer, mas ele pode. Ele torna o ato sexual ruidoso, tá? Por causa de todo esse atrito que acontece com o pênis e a camisinha. Tem um aspecto feio, né? Porque a mulher vai estar com esse anel aqui aberto para fora da vulva. Reduz a sensibilidade à penetração, isso é igual à camisinha masculina, e é bem mais caro que a camisinha masculina também, tá? Mas as unidades básicas já fornecem tanto o preservativo masculino quanto o preservativo feminino, tá? E a grande vantagem é que, além de prevenir contra a gravidez, também previne contra ISTs, certo? Espermicida, pessoal, isso quase não é mais utilizado, tá? Ele sozinho já é muito raro de ser utilizado, tá? Ele normalmente é utilizado com o diafragma, tá? O que é o espermicida? Ele vem através de tabletes, de geleias ou de creme, e eles devem ser colocados uns 15 minutos antes da relação, perto do colo do útero, para que se possam dissolver e liberar a substância ali contida nesse espermicida, tá? E o que ele faz? Ele provoca a morte dos espermatozoides ou desacelera os seus movimentos, tá? E ele tem uma efetividade por no máximo 2 horas, então a relação deve ocorrer nesse intervalo de tempo. Se acontecer uma nova relação, deve ser aplicada novamente, tá? Seu uso com preservativo, então, como eu disse ali, ele normalmente é utilizado com diafragma, que a gente vai ver mais adiante, mas com o preservativo masculino, ele não é recomendado, não foi escrito pela Organização Mundial da Saúde, porque pode aumentar o risco de contaminação pelo vírus do HIV. Mas vocês vão me perguntar, mas por quê? Por quê? Ali o atrito entre o espermicida e o preservativo masculino, ele acaba ocasionando uma irritação na mucosa da vagina e pode ocorrer sangramentos, né? Tem
uma porta de entrada. Então, por isso que não é recomendada a utilização do espermicida com o preservativo, tá? E aí, nós entramos no diafragma. Esse sim pode ou não ser utilizado com espermicida, tá? O diafragma, ele é esse dispositivo de látex em forma de capuz que cobre o colo uterino, tá? Ele apresenta, assim, diferentes tamanhos, então vai depender, né, do tamanho ali da vagina da mulher, do tamanho do colo do útero da mulher. Ele tem ação mecânica, então é um método de barreira, como os preservativos masculino e feminino, né? Que ele impede a ascensão dos espermatozoides no trato genital. A eficácia vai depender da colocação correta antes da relação sexual, tá? A mulher, ela só pode utilizar o diafragma se ela fizer uma consulta anteriormente com o médico, e o médico vai fazer uma medida da vagina da mulher, né? E vai fazer um treinamento de colocação e retirada desse diafragma com a mulher, tá? A inserção desse diafragma, ela vai ter que cobrir completamente o colo do útero e a parede vaginal anterior. Quando a mulher for introduzir esse diafragma, ela vai introduzir com essa parte aqui, é a parte que vai ficar encostando no colo do útero, tá? Então, essa parte aqui encosta. Então, quando ela for introduzir, ela introduz com o dedo por aqui, por baixo, né? Por dentro, e aí vai levando o diafragma até ele chegar no colo do útero, tá? Então, tem que ter esse treinamento para que a mulher possa se certificar que ele está corretamente posicionado, né? Após a sua colocação. Ele pode ficar após a relação sexual. Algumas literaturas dizem 12 horas, outras dizem 24 horas, tá? Mas não pode ultrapassar 24 horas dentro da vagina da mulher. Então, só para reforçar, quando o homem for ejacular, ele vai ejacular e os espermatozoides vão tentar, né, entrar no colo do útero, mas eles não vão conseguir porque eles vão entrar em contato com o diafragma. Então, eles vão entrar aqui por dentro, né? E aí vai ter essa barreira aqui impedindo que os espermatozoides entrem no colo do útero e sigam o seu caminho, tá? Bom, falamos dos métodos de barreira, agora nós vamos entrar nos métodos hormonais, tá? O mais conhecido, então, é a pílula anticoncepcional, tá? Por que eles são métodos hormonais? Porque essas pílulas, elas contêm, existem dois tipos de pílulas. A pílula que contém o estrogênio e a progesterona, e uma outra pílula que contém somente a progesterona. Essas pílulas, né, todas elas contêm esses hormônios, o que elas fazem? Elas inibem a liberação do FSH e do LH pela hipófise, tá? Então, se o estrogênio e a progesterona estão em grande concentração no organismo dessa mulher, né? O pico está muito alto desses dois hormônios, o estrogênio e a progesterona, então não precisa ser eliminado, né, o FSH e o LH. Então, por isso que a mulher acaba não ovulando, né, nesse período. Então, eles são métodos anovulatórios. O A significa ausência, como a gente já viu em alguma aula, né? Anovulatórios, a mulher não ovula. Essas pílulas também ajudam a deixar o muco da vagina mais espesso, que impede a movimentação do endométrio, e também deixam o endométrio mais fino, certo? Como eu disse para vocês, então, existem alguns tipos de pílulas, né? Existe a mais comum, a mais utilizada é essa, que é o anticoncepcional oral combinado, né? Que existe a combinação do estrogênio e a progesterona. Como eu já falei,
impede a secreção do FSH e o LH, né? O estrogênio inibe a formação do FSH e a progesterona inibe a formação do LH. Então, por isso que a mulher não ovula nesse período, tá? Ela tem que tomar esse comprimido durante 21 dias, então a maior parte das pílulas são de 21 dias, né? Sem interrupções, e ela faz uma pausa depois de 21 dias, né? Uma pausa de 7 dias para depois iniciar uma nova cartela. Se ela ocorreu essa pausa de 7 dias, o que vai acontecer com essa pausa? Vai ocorrer a queda do estrogênio e da progesterona, né? Logo após, uns dias após essa pausa. E aí, quando ocorre a queda da progesterona, o que acontece? A menstruação. Então, a mulher acaba eliminando o endométrio, né? A camada mais interna do útero, certo? O anticoncepcional oral ele é indicado para mulheres em qualquer idade, porém eles têm algumas contraindicações, principalmente para as mulheres que não podem ter utilização de hormônios. Então, as mulheres que já tiveram ou estão com câncer do endométrio, com câncer de mama, né? O tipo de câncer de mama hormonal, então essa mulher não pode utilizar. De preferência que se utilize esses comprimidos no mesmo horário, tá? Ou em média no mesmo horário. Se a mulher esqueceu de tomar, ela toma sempre às 10 horas da noite. Aí ela acordou de manhã, lembrou, não tomei ontem, esqueci de tomar. Vai tomar no momento que ela lembrou, tá? Se ela lembrou lá junto, no mesmo horário que ela tomaria a outra, ela pode tomar as duas juntas, tá? Porém, ela vai ter que usar outros métodos anticoncepcionais, né? Outros métodos contraceptivos junto, porque a sua eficácia vai diminuir, tá? Aqui, então, a parte 2 da pílula anticoncepcional. Como eu já falei, né? É uma combinação da progesterona e do estrogênio. A presença desses hormônios, né? Eles acabam tendo esses hormônios em grande quantidade e acaba tendo testosterona baixa nessa mulher, porque a mulher também libera a testosterona e acaba tendo esses efeitos colaterais que para muitas mulheres é bem forte, né? E bem importante, e às vezes pode descontinuar o uso. Diminuição da libido, aumenta a celulite e a flacidez, a retenção de líquidos, então a mulher fica um pouco mais edemaciada, pode acontecer alteração do peso e dificuldade de ganho de massa magra, aumento do risco de câncer de mama e do endométrio também, maior facilidade de formar coágulo, então trombose, AVCs, infartos, e também pode acontecer, né? A mulher pode ficar mais propensa a ter distúrbios de humor e depressão, tá? Então, esses são os principais efeitos colaterais das pílulas hormonais, certo? Como eu já falei, existe a pílula combinada com estrogênio e progesterona, e existe a pílula com somente um hormônio, que é chamado também de mini pílula, tá? Que é a pílula contendo somente a progesterona, certo? Essa, ela tem que ser rigorosamente tomada no mesmo horário, tá? Se ultrapassada 27 horas do uso da última pílula, a sua eficácia cai muito, muito mesmo, tá? Ao contrário lá do estrogênio e da progesterona, tá? O que ela faz, essa pílula? Ela acaba, né, acaba acontecendo uma alteração no muco cervical, tornando impermeável ao espermatozoide, então eles acabam morrendo. Elas também agem sobre o endométrio, deixando o endométrio mais fininho, né, hipotrofiado. E também promove o bloqueio ovulatório,
porém um grau um pouco menor do que a outra pílula. Então, aqui vai ter só progesterona, né? E vai acabar inibindo a ovulação, mas de uma forma um pouquinho menos eficaz do que a pílula com estrogênio e progesterona, tá? Ela age mais no muco, matando esses espermatozoides. Essa pílula é a pílula recomendada para as mulheres que estão amamentando, tá? Então, se essas mulheres estão amamentando, querem usar um método anticoncepcional que não seja outro, né, principalmente a camisinha, ela pode utilizar a pílula, só que tem que ser a pílula com progesterona, não pode ser a pílula com estrogênio e progesterona, tá? Tem que ser somente a pílula com progesterona, certo? Agora nós entramos no anel vaginal, tá? O anel vaginal, ele também contém hormônios, certo? Então, esses que eu estou falando são todos métodos hormonais, tá? Ele é um anel leve e flexível, tá? E ele é comparado a uma pílula. Por quê? Porque ele tem o mesmo mecanismo de ação da pílula combinada, da pílula com estrogênio e progesterona, tá? Eles inibem a secreção do FSH e do LH, impedindo a ovulação, certo? O anel, então, ele vem nesse formato aqui, mas vocês estão vendo na figura que ele é flexível e ele deve ser colocado na vagina em forma de 8, tá? Então, a mulher vai apertar, né, esse meio aqui do anel, ele vai ficar em forma de 8 e ela vai introduzir, o homem também pode, né, mas normalmente a mulher que faz, vai introduzir esse anel vaginal na parte superior, né, lá na parte superior da vagina, mais perto do colo do útero, em que a mulher não consiga mais sentir este anel, tá? E ele deve ser colocado principalmente, né? Principalmente não, desculpa. Preferencialmente no 5º dia da menstruação, que fica mais fácil ali a lubrificação, mais fácil de ser colocado, e também porque ele age igual à pílula, né? Então, vai ser colocado ali no 5º dia dessa menstruação e ele vai começar a agir e liberar o estrogênio e a progesterona, tá? Permanecendo nessa posição durante 21 dias, tá? Permaneceu num período de 21 dias. O que vai ser feito? Vai ter que ser retirado esse anel, deve ficar a mulher numa pausa de 7 dias, igual a pílula, e após deve ser colocado um anel. Então, fica 21 dias, pausa, 7 dias, e vai ser colocado, então, após esses 7 dias, a pílula de novo. Desculpa, o anel novamente, igual a pílula, tá? Comparando ele às pílulas, ele tem uma grande vantagem em 2 aspectos. Quais são? É uma única colocação por ciclo, né? Então, para aquelas mulheres que acabam esquecendo muito de tomar as pílulas, é um método mais eficaz, porque ele vai ficar ali por 21 dias, né? E os hormônios, eles não têm a passagem pelo fígado, então eles vão direto para circulação sistêmica, tá? Então tem menor impacto metabólico, menor impacto no fígado, certo? Temos também o adesivo anticoncepcional. Ele também é um método hormonal, certo? Eles são adesivos que são colocados na pele da paciente e eles também são combinados de estrogênio e progesterona, tá? Essa mulher, ela tem que usar os adesivos por 21 dias, igual a pílula, igual o anel. Porém, este adesivo, ele deve ser utilizado a cada 7 dias. Então, usou 7 dias, troca por um outro adesivo, realizando a troca sempre no mesmo dia
da primeira aplicação, tá? Então, se a mulher colocou hoje, numa terça-feira, na próxima terça-feira, ela vai colocar novamente, tá? Quando a mulher for iniciar esse método, ela inicia colocando no primeiro dia da menstruação. Vocês lembram que lá o anel é colocado no quinto dia, o adesivo ele é colocado no primeiro dia da menstruação, tá? E usar por 21 dias e ter aquela pausa de 7 dias para guardar a menstruação, certo? Há algumas vantagens também em se evitar a primeira passagem dos hormônios pelo fígado, que acontece na ingestão oral, então, da mesma forma, né, ele vai direto para a corrente sanguínea, não passa pelo fígado, tá? E ele tem mais ou menos os mesmos benefícios, né, do anel vaginal, certo? Aqui eu trago para vocês os principais locais de aplicação deste adesivo, tá? A parte aqui do deltoide do braço é normalmente utilizado, aqui na parte da barriga, a parte das costas ou a parte do bumbum dessas mulheres, tá? Não precisa ser trocado o local, assim, obrigatoriamente, né? A mulher colocou neste braço esquerdo e o próximo tem que ser colocado no braço direito. Obrigatoriamente não precisa ser trocado, tá? Ela pode utilizar no mesmo, mas normalmente a mulher troca para ter uma comodidade melhor, né? Aquele local ali pode ficar mais irritado, né? Ou para ter um conforto melhor, ela acaba trocando. Mas não é obrigatoriedade, tá? Essa troca. A única contraindicação do adesivo é nas mulheres obesas, tá? As mulheres com mais de 90 quilos não é recomendado esse método. Por quê? Porque a grande quantidade de tecido adiposo no corpo dessa mulher pode apresentar diminuição da eficácia, tá? Da absorção desses hormônios pela corrente sanguínea. Então, por isso que mulheres obesas não se recomenda a utilização do adesivo, tá? Agora vamos para outro método hormonal, que são os anticoncepcionais injetáveis, tá? Eles também agem da mesma forma que as pílulas, e existe também o anticoncepcional com estrogênio e progesterona, e o anticoncepcional somente com progesterona, tá? Este aqui, sempre quando fala em combinado, é que tem os dois hormônios, tá? Ele é recomendado para aquelas pacientes com dificuldade, né, esquecimento da pílula, ou que possam apresentar alguma dificuldade de absorção de medicamentos pelo intestino, tá? Esse anticoncepcional, da mesma forma que as pílulas inibem a secreção do FSH e do LH, impedindo a ovulação, tá? E deve ser aplicado a cada 30 dias, sempre com tolerância de 3 dias para aplicação. Então, a mulher aplicou hoje, que é dia 15, ela deve aplicar, preferencialmente no dia 15 de outubro até o dia 18 de outubro. Então, preferencialmente no mesmo dia, tá? E ela deve ser aplicada no primeiro dia do ciclo menstrual, certo? Após a suspensão do uso, tá? Então, a mulher parou de usar esse método anticoncepcional injetável para tentar engravidar, tá? O retorno, ele é razoavelmente rápido, assim, 60 dias a mulher já começa a ter os ciclos ovulatórios bem corretos e bem eficazes, tá? E aí existe também o anticoncepcional injetável com a progesterona, né, igual a pílula. Deve ser utilizado, então, para as mulheres que estão amamentando, ou aquelas mulheres que têm contraindicações do uso do estrogênio. E este deve ser aplicado a cada 3 meses. Esse é o contrário da pílula com estrogênio e progesterona, que é a cada 30 dias. A pílula com progesterona deve ser aplicada a cada 3 meses. E a primeira aplicação no 5º dia do início da menstruação, tá? Inibe a secreção do LH, igual a pílula, como eu já expliquei, ocasionando maior viscosidade do muco
e atrofia do endométrio, né? O endométrio acaba ficando mais fino, tá? E as mulheres que utilizam esse método, elas têm um retorno da ovulação um pouco mais demorado do que a pílula com estrogênio e progesterona, certo? Outro método hormonal, o implante hormonal, tá? Ele é um implante subdérmico, tá? Ele consiste em dispositivos contendo progestogênios, tá? Então, ele tem a progesterona e o estrogênio, igual a pílula. Tem duração de 3 anos. Inibe, então, a liberação do FSH e o LH, aumenta a viscosidade do muco cervical, inibindo a penetração do espermatozoide, e também diminui a espessura do endométrio, certo? Eles sempre devem ser inseridos na face interna do braço, menos ativo de preferência, né? Então, se a mulher é destra, a gente insere no braço esquerdo, se a mulher é canhota, insere no braço direito, tá? Um pouco acima da prega do cotovelo, por meio de uma agulha, né, própria para isso, tá? Então, depois de inseridos, eles já passam a liberar os 2 hormônios, tá? Então, essa mulher vai ficar com esse implante durante 3 anos. Depois de 3 anos, ela tem que retirar e trocar por um novo, ou retirar e usar outro método, tá? Após a remoção do implante, o retorno à fertilidade é rápido, podendo variar de 1 a 18 semanas. Então, ele é o mais rápido de todos, tá? E o seu uso é seguro durante a amamentação, porque a dose de estrogênio é muito, muito, muito baixa, quase nula, tá? Ele é formado por maior parte de progesterona. Então, por isso que o seu uso ainda é seguro, tá? Durante a amamentação. Entramos agora em outro método hormonal, tá? Existem 2 tipos de DIU, existe 3 agora, né? Mas os mais utilizados são 2. O DIU de Mirena, que é o DIU que libera, tá? Hormônios. Existe o DIU de cobre, que ele não libera hormônios, certo? O DIU de Mirena, desculpa, qualquer um dos DIUs, ele tem caráter temporário e reversível. Então, a mulher pode retirar esse DIU para engravidar se quiser, tá? Esse DIU de Mirena, que também é chamado de SIL, tá? Vocês vão ver em algumas literaturas SIL, mas é mais conhecido como DIU. É um endoceptivo que consiste em uma matriz de plástico em formato de T com reservatório contendo progesterona, tá? Então, é este cilindro aqui em formato de T, que é inserido dentro do colo do útero da mulher. Ele tem uma ação contra o muco cervical, diminui a camada do endométrio, né, inibe a motilidade dos espermatozoides e também inibe a liberação do LH, igual a pílula, tá? E ele pode ser colocado em qualquer momento do ciclo menstrual e tem duração de 5 anos. Os médicos preferem colocar durante a menstruação, por quê? Porque está mais lubrificado e porque o colo do útero da mulher está mais dilatado, né, para a saída da menstruação. Então, eles preferem colocar durante a menstruação, mas pode ser colocado em qualquer período, certo? É essencial antes da colocação do DIU, de qualquer DIU, tá? Exame ginecológico normal, ter um CP, né, normal, com ausência de qualquer tipo de infecção na vagina, no colo do útero. A mulher não pode ter infecção sexualmente transmissível, não pode ter doença inflamatória pélvica, nenhuma malformação uterina, nenhum tumor pélvico ou câncer genital, tá? E não estar grávida, obviamente. Então, aqui é o DIU depois de colocado, né? Vocês estão vendo que aqui, deixa eu sair essa legenda da frente. Ele é colocado, introduzido, então ali abaixo eu não vou movimentar o mouse aqui, senão vai aparecer de novo a legenda. Estão vendo que ele é colocado, né, pelo colo do útero. O colo do útero, ele tá um pouquinho dilatado nessa figura. É introduzido lá na parte superior, né, no fundo,
uterino, o fiozinho do DIU fica para fora, né? Então, se a gente for visualizar, fazer um exame especular nessa mulher, a gente consegue visualizar esse fiozinho. E neste caso do DIU de Mirena, ele libera os hormônios, como está sendo demonstrado aqui na figura, tá? O DIU de cobre, então, como eu falei anteriormente, ele não é um método hormonal, tá? Então, para aquelas mulheres que têm contraindicações de usar hormônios, esse é o melhor método. Ele também tem a mesma estrutura do DIU de Mirena, né? Uma estrutura cilíndrica em forma de T, porém ele tem uma duração de 10 anos, tá? O DIU de Mirena, a maior parte é de 5 anos, e o DIU de cobre é 10 anos. Tá, mas como é que ele faz para a mulher não engravidar? Ele tem uma resposta inflamatória citotóxica que é espermicida. Então, ele acaba, né, alterando a mobilidade dos espermatozoides, e os espermatozoides não conseguem passar ali do útero para as trompas, né, que é onde tem os óvulos para que ocorra a fecundação. Então, acaba morrendo esses espermatozoides. Então, essa é o mecanismo de ação do DIU de cobre. Ele libera uma substância que ela é inflamatória e acaba matando os espermatozoides, tá? Entramos agora nos métodos irreversíveis, tá? Que são a ligadura tubária e a vasectomia, tá? Como é feita a ligadura tubária? Então, ela realiza-se a obstrução do lúmen tubário e impedindo o transporte do óvulo e encontro dos gametas femininos e masculinos. Então, antigamente se utilizava muito o Essure, ainda se utiliza, né? Mas se utilizava muito o Essure, que é um aplicador que era colocado ali dentro das trompas e que ele acabava tendo uma resposta inflamatória ali na luz das trompas, e aí acabava obstruindo essas trompas, tá? E aí não acontecia esse encontro do óvulo com os espermatozoides. Mas agora, né, mais atualmente, é feito o corte das trompas, tá? Que é um método muito mais eficaz e mais seguro do que a aplicação desse Essure, né? O local ideal para o procedimento é na região istmica, tá? E pode ser realizado por videolaparoscopia, laparotomia ou através do fundo do saco vaginal, tá? Embora a reversibilidade da esterilização cirúrgica possa ser conseguida, cerca de 30% dos casos, o caráter irreversível deve ser salientado no momento da escolha desse método. Se a paciente evidencia qualquer tipo de indecisão, né, incerteza, é melhor optar por outro método. E como eu já falei brevemente em outra aula, ele só pode ser realizado, né, com alguns critérios, que são com homens e mulheres maiores de 25 anos, ou pelo menos 2 filhos vivos. Deve ser aguardado o prazo de 60 dias entre a expressão do desejo, né, de fazer e a sua realização, porque não adianta a mulher falar hoje que quer fazer e fazer semana que vem, ela pode mudar de ideia rapidamente. Rapidamente não, pode mudar de ideia, né? Então a gente tem que esperar um tempo. E a esterilização é permitida se houver risco à vida ou à saúde da mulher ou o futuro concepto, né? O futuro embrião, desde que testemunhado em relatório escrito e assinado por 2 médicos, tá? E a mulher, no caso da ligadura, deve assinar um documento expressando a sua vontade, né? E neste documento deve ter os riscos da cirurgia, os efeitos colaterais, a dificuldade da sua reversão, né? E também deve ser assinado pelo homem, tá? Quando tiver uma sociedade conjugal, certo?
Então, aqui tem, como eu falei, tem a técnica do Essuri, que é aquela que é introduzido uma substância que é feita a oclusão das trompas, e também existe outros dois tipos de técnicas em que acontece a ligadura com fio cirúrgico e posterior secção da tuba, né? Que é essa aqui, e também a obstrução através de clipes ou anéis, tá? Então, aqui ela foi cortada e cauterizada, né? Queimada, e ela aqui ela foi cortada e amarrada, tá? Pode ser feito das duas formas. Essa aqui, a trompa cortada e cauterizada, é a mais utilizada. Então, o que acontece? A mulher faz essa ligadura, faz esse corte aqui, o óvulo não vai encontrar o espermatozoide não vai encontrar o óvulo, certo? E nestes casos, a gente chama de irreversível. Porém, alguns casos pode ser feita uma plástica dessas trompas, né? Mas é um método bem pouco eficaz e não garante que a mulher vai conseguir engravidar novamente. Então, isso deve ficar bem claro para este casal, tá? Que a possibilidade de reversão é muito baixa. A mesma coisa acontece com a vasectomia, tá? O que é a vasectomia? É o fechamento dos canais deferentes, impedindo que os espermatozoides dos testículos cheguem até as glândulas seminais. Já vou mostrar na outra figura. Não altera o aspecto do sêmen, o homem continua ejaculando, tem o sêmen normal, porém esse sêmen não contém espermatozoides, tá? E também não afeta o desempenho sexual do homem. A única diferença é que não vai ter espermatozoides naquele sêmen, tá? Eu falei, eu acho, na última aula para vocês, que aqui dentro da bolsa escrotal existe o testículo, né, o epidídimo, que armazena os espermatozoides, e esse canal deferente aqui que leva os espermatozoides, que passa pelas vesículas seminais, que liberam, né, o sêmen, a próstata, e depois vai para a ejaculação. Então, na vasectomia é feito um corte, né, para que os espermatozoides não passem, né, não sigam o seu caminho através do canal deferente, né? Então, o homem acaba ejaculando sem espermatozoides, tá? Também pode ser feita uma plástica, da mesma forma da ligadura, mas ele tem uma eficácia bem pequena, tá? Então, também tem que ficar bem claro para este homem, certo? Agora, por último, nós entramos nos métodos comportamentais, tá? Os métodos comportamentais são métodos que têm pouca eficácia, mas que eram muito utilizado antigamente, tá? Quando não existiam esses outros métodos. Impede o encontro dos espermatozoides com o óvulo. 1 a cada 5 mulheres engravidam. Então, a sua eficácia é muito pequena, tá? E existe, então, o método do muco cervical, né? A gente sabe que a mulher libera sempre um muco, um corrimento, né? E durante a ovulação, durante esse período fértil, o muco ele fica mais grosso, semelhante a uma clara de ovo. Então, se a mulher identificar que nesse período ela está com um muco mais grosso, mais elástico, significa que ela está no período fértil. Então, ela não deve manter relação sexual nesse período, tá? Como eu já disse, um método sem eficácia comprovada, porque a mulher pode acontecer um erro muito grande, né, da visualização deste muco. O outro método, então, é a tabelinha, né? Por quê? Porque nas mulheres que têm um ciclo de 28 dias, normalmente a mulher acontece a ovulação, né, dessa mulher no 14º dia do ciclo. Então, se é uma mulher que apresenta esse ciclo de 28 dias, ela deve ficar sem manter relação 3 dias antes e 3 dias após o seu período fértil, tá? Para ela não engravidar. Mas por que antes e depois? Porque os óvulos e os espermatozoides podem, não, eles são viáveis, né? Por algumas horas. Então, por isso que antes e depois também não pode ser mantido relação.
método sem eficácia comprovada também, como eu já falei para vocês. Temperatura basal, tá? A temperatura basal é a temperatura do corpo, medida assim que você acorda, antes de qualquer esforço, e costuma ser mais baixa nos primeiros dias do seu ciclo menstrual, entre 36 e 36,5. Após a ovulação, essa temperatura tende a subir, ficando em torno dos 37 graus, por conta da liberação da progesterona. Então, quando a mulher está ovulando, está no seu período fértil, a temperatura ela aumenta entre 0,25 e 0,5. Então, a mulher nesse método deveria verificar a sua temperatura todo dia de manhã, quando acorda, antes de qualquer esforço, sem levantar da cama. E aí, nos dias que ela identifica que sua temperatura está mais alta 0,25 ou 0,5, ela não tem relação naqueles dias, porque se deduz que ela esteja no período fértil, tá? Também não tem eficácia comprovada. Coito interrompido é quando o homem retira o pênis da vagina da mulher pouco antes de ejacular, tá? Esse é um método sem eficácia comprovada. Para ele aumentar a sua eficácia, o homem deve urinar antes, retirar todo o esperma de uma eventual relação anterior, né? Antes da ejaculação, então, como eu disse, deve ser retirado da vagina e o sêmen deve ser depositado longe dos genitais femininos. Não oferece proteção contra infecções sexualmente transmissíveis e é bem comum a insatisfação sexual de um ou de ambos os parceiros, né? Sendo que a mulher muitas vezes fica insegura com a relação, tá? E então ele não é recomendado porque ele não tem uma eficácia comprovada, tá? E agora o último método contraceptivo que ele, na verdade, não pode ser chamado de método contraceptivo de rotina, porque ele não deve ser utilizado de rotina, tá? Que é a pílula do dia seguinte. Ela deve ser utilizada, então, quando uma camisinha estoura, quando a mulher sofre uma violência sexual, um estupro, né? Nesses casos, pode ser utilizada a pílula do dia seguinte. A chance da gravidez é diminuída em 85%. E são pílulas que contêm doses altas de progesterona e estrogênio, tá? Ela inibe ou retarda a ovulação, alterando o transporte ovular na trompa, prejudicando a capacitação dos espermatozoides e a interferência na fertilização, tá? O uso desse esquema das pílulas deve ocorrer antes de decorridas 72 horas do coito desprotegido, tá? E ela é recomendada pela Organização Mundial da Saúde que seja feito o mais breve possível. A mulher deve tomar as 2 pílulas, né, por 2 vezes, com intervalo de 12 horas entre a tomada, iniciando sempre antes das decorridas 72 horas, tá? Como eu disse, deve ser reservada para situações emergenciais e seu uso repetitivo deve ser fortemente desencorajado e desaconselhado, porque ele tem uma grande concentração de estrogênio. A gente sabe que grande concentração de estrogênio não é indicado, né, para nenhum organismo, certo? Aqui tem alguns itens da legislação, daquela lei que eu falei para vocês, tá? Não vou ler, mas fica para conhecimento de vocês, se vocês quiserem dar uma lida, certo? Então, terminamos por aqui, tá, pessoal? Nos vemos agora na live. Até mais.